Bom dia, gente. Olá, pessoal. Bom dia. Gente. Bom dia, professor. Bom dia. Alô, vamos acordar? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver um negócio aqui. Bom dia, Caetano. Deixa eu perder errado algum botão aqui. Bom, a gente vai começar às 9 horas já? Já, meu relógio é 9 em um, 9 no outro. A gente vai falar, semana passada a gente falou sobre câncer de colo de útero. Hoje nós vamos falar sobre câncer de corpo uterino. O que é o câncer de corpo uterino? É uma patologia do trato seminal feminino que ocorre aonde? No corpo do útero. Mas qual é a definição de câncer de corpo de útero? Então a gente vai começar falando sobre a definição, né? Então, ó, é uma neoplasia maligna do tecido endometrial ou miometrial, tem influência direta sobre a ação estrogênica, sem antagonismo dos seus receptores, ou seja, vocês sabem que para fazer reposição hormonal existem alguns fatores, né, que a gente tem que saber se pode usar estrogênio ou não. Se a paciente tiver uma neoplasia hormonodependente, lógico, você não vai fazer reposição hormonal. Mas, de maneira geral, quando você usa, se a paciente tiver útero, não nas esterectomizadas, as pacientes que têm histerectomia, já retiraram o útero, você pode fazer sim reposição à base de estrogênio puro. Mas se a paciente tiver útero, você tem que fazer reposição hormonal, associando a essa paciente uma progesterona, para ter antagonismo da progesterona, para você não fazer uma hiperplasia endometrial, nenhum espessamento endometrial, não espessar esse endométrio. Você espessar esse endométrio, você vai fazer uma hiperplasia. Aqui a gente vai ver qual é a medida adequada, né, do endométrio de cada paciente, tanto na jovem quanto na paciente peri ou pós-menopausa e na paciente que faz terapia de reposição hormonal. Então, o ideal na paciente na menopausa é que esse endométrio seja menor que 5 milímetros. Aí, como é que eu vou saber isso? Gente, só então, vou ter que parar aqui. Espera um pouco. Aqui, gente, um probleminha. Então, quando você não tem antagonismo da progesterona, você pode ter sim uma hiperplasia de endométrio, tá? Então, se fizer estrogenoterapia, você usa progesterona. E em alguns tipos de pacientes, mesmo na pós-menopausa, ela pode ter uma conversão periférica de estrogênio, que é chamada de estrona, principalmente no tecido adiposo, a partir da androstenediona. E esse estrona aqui é originário da androstenediona, principalmente em paciente com sobrepeso, na pós-menopausa, ela pode fazer sim uma hiperplasia endometrial por essa conversão periférica de androstenediona convertida em estrona. O estrogênio da jovem é chamado de estradiol. O estrogênio da grávida é chamado de estriol. E o estrogênio na menopausa é chamado de estrona. Então, se a gente tiver que dosar o que está normal numa paciente jovem é o estradiol. Na gestante, o que a gente vai ter elevado é o estriol. E na menopausa, a gente tem sim estrona, tá? E geralmente esse estrona é derivado da androstenediona por conversão periférica no tecido adiposo. Então, eu vou ter estrona. E também pode levar a hiperplasia de endométrio. A incidência de todo o CA de endométrio varia. Segundo a literatura, que está de 3 a 5% dos casos dos cânceres genitais.
mas, segundo a literatura, é em torno de aproximadamente 4,2%. Eu acho que é o que está escrito no Freitas, na 7ª edição, capítulo 19, tá? Na página 311, eu acho, não me lembro direito. Eu não coloquei a bibliografia aí, mas eu li no Freitas, 4,2%. Aqui está de 3 a 5% de todos os cânceres genitais, porque isso varia muito de região para região. Não é 4,2% está escrito sim, mas depende muito da região e do tipo do paciente em questão, do acesso à saúde pública e das dificuldades que a pessoa vai ter em cada local, tá? A gente falou que o câncer de colo, quando se considera câncer ginecológico, é o terceiro que causa morte, né? Um dos cânceres genitais que mais leva à mortalidade. Já o câncer de endométrio, ele é o quarto que causa mortalidade. Então, é a quarta causa de mortalidade por câncer genital. O predomínio é na faixa dos 50 anos, 60 anos. Ele predomina onde? Na pós-menopausa. E a primeira queixa, a primeira característica desse paciente é sangramento e sangramento irregular. Então, ela vai ter uma hiperplasia atípica de endométrio. Eu posso ter hiperplasia típica, sem atipia, é típica, que é uma alteração no estroma do endométrio. Isso é normal, né? Mas eu posso ter uma hiperplasia atípica, que sim, poderá se tornar uma lesão precursora de aneoplasia endometrial. E quanto mais, com o avançar da idade, quanto maior a atipia, ou quanto maior o grau de atipia e o espessamento endometrial, é mais grave o quadro. Então, sim, pode significar que essa paciente esteja evoluindo para uma neoplasia de endométrio. Então, todas as vezes que vocês pegarem uma ultrassonografia de uma senhora na menopausa, que tenha, por exemplo, 20 milímetros de endométrio, 25 milímetros de endométrio, vocês têm que pedir uma esteroscopia com biópsia e histopatológico. Posso fazer curetagem? Se você não tiver condições de fazer uma esteroscopia, vou pedir para que ela faça isso? Sim. Posso fazer uma esterosonografia? O que é esterosonografia? É um exame no qual você introduz um catéter no canal cervical, coloca esse soro fisiológico e faz um ultrassom para avaliar o espessamento desse endométrio. É uma maneira de medir e fazer diagnóstico. Mas o ideal mesmo é uma biópsia de endométrio, tá? Então, fazendo a biópsia, você vai saber qual o tipo de lesão que essa paciente tem. Se é atípica, se é uma lesão sem atipia ou com atipia, tá? E aí, quem vai dizer para você isso é o patologista. Você vai enviar isso para isso patológico. A anatomia de um útero normal de uma paciente jovem, você vê que ele é bonito, ele é brilhante, né? A gente vê todas as estruturas. Aqui, o ovário em cima, a trompa, né? Bonitinho, brilhante. Embaixo, o colo uterino, né? Uma peça de esterectomia. Aqui, já um útero na perimenopausa. Os ovários já se encontram, cadê meu mouse? Aqui. Os ovários são menores do que os anteriores, então já se encontram atrofiados. A cor é acastanhada e a aparência, né, é bocelada. Ele fica meio que amassadinho. E na jovem ele é redondinho, igual tá aqui. Tá aqui, ó, bonitinho, né? Mais ou menos assim, às vezes um pouco mais comprido. Aqui não, a literatura fala que ele é bocelado, ele é meio enrugado, acastanhado, a cor é diferente na menopausa. Aqui um útero normal na pós-menopausa, os ovários são menores do que o anterior e tem aparência meio que esbranquiçado, então ele fica branquinho e atrofiado. Então, na menopausa ele atrofia. Aqui também, mas ele pode ser nessa situação, acastanhado, meio que amassadinho, meio enrugadinho. A gente diz que a aparência, segundo a literatura, a gente aprende, né, que é aparência bocelada. E na jovem, liso, brilhante, cheio de estrogênio, vermelhinho. Então, é um útero e um ovário normal, uma jovem. Quanto ao aspecto histológico, o que nós temos então? A parte interna do miométrio. Vou ter o lúmen, é a parte que eu vou medir se tem hiperplasia. Geralmente essa área aqui do miométrio é que se espessa e a parte que descama, né, mensalmente durante o período menstrual. Então eu tenho o endométrio, né? E eu tenho o perimétrio, mas eu tenho o quê? Então, por fora eu tenho uma serosa que vai envolver essa estrutura. O telefone não vai tocar hoje, tá difícil. Então, eu tenho um endométrio, tem uma serose que envolve toda essa estrutura. Eu vou ter a parte da musculatura uterina, que é o miométrio, e a parte mais interna, que é o endométrio. O que é um pólipo?
são crescimentos benignos localizados, localizados aonde? Na parte interna do útero. Ele se projeta para a superfície e para a cavidade endometrial. Ocorre principalmente no período perimenopausa, podem ser encontrados na menopausa, e representa uma forma progressiva de um pólipo funcional hiperplásico. E também pode ser considerado uma forma regressiva de pólipo glandular. A gente vai ver o desenho, vocês já vão entender o que é um pólipo. São desconhecidos antes da menarca, são focos endometriais hipersensíveis à estimulação estrogênica. Então, pelo estímulo estrogênico, eu vou ter um aumento nessa estrutura e nesse tecido. E, geralmente, eles não respondem à progesterona em qualquer um dos casos, né? Então, se ele for funcional hiperplásico, não vai resolver. Se ele for uma forma regressiva de pólipo glandular, também não vou conseguir tratar com progesterona. Então, o tecido é isso aqui, ó, no fundo, tá? Então, ele pode localizar em qualquer parte. Aqui um útero num corte histológico, aqui embaixo eu tenho o colo, o canal cervical, ele pode ser, se ele fica aqui, a gente fala que ele pode se tornar um mioma parido. Na verdade, ele se desprende do fundo e vem para cá. A gente consegue, às vezes, retirar isso coloca o paciente no centro cirúrgico, anestesia, pega assim uma pinça de Posey, trava nele, torce, depois a gente cureta e raspa esse tecido e manda isso para a biópsia. Mas esse pólipo aqui, no meu caso, ele está localizado no fundo do útero, né? E em torno de 20% são solitários. Eles variam de centímetro até preencher toda a cavidade. Então, ele pode crescer e ocupar toda a cavidade miometrial, endometrial, que é a parte interna, né, do útero. Então, mas geralmente ele se localiza onde? No fundo. E ele é estrogênio dependente. Então, se eu der estrogênio para esse paciente, a tendência é aumentar o volume dessa paciente. Aqui um leiomioma mais um pólipo. Aqui um mioma intramural, né? Quase que subseroso. Vocês sabem que o mioma pode ser intramural, subseroso, submucoso. Então, o que está do lado de fora do útero, não tem, né? Ele poderia ser pediculado ou subseroso. Ele pode ser intramural, né? Tá entre as estruturas do útero. E aqui na parte interna desse útero, eu tenho um pólipo. Ó. Não é um mioma, é pólipo, tá? Por que não é um mioma? Porque se fosse mioma, ele estaria pegando essa parte aqui, ó, da musculatura. Então, ele só cresce onde aderido ao pólipo, ele cresce aderido à estrutura do endométrio. Aqui eu tenho um corte com formação polipoide, de um tamanho maior, com zonas sólidas e brancacentas, e o aspecto ele é papilar, invadindo glândulas, né? Essas glândulas são dilatadas. E embaixo, a vista da estrutura um corte histológico em lã. Então, ele compõe-se de glândulas endometriais, aqui de novo o pólipo, a parte interna, que ele está quase que saindo pelo canal, exteriorizando pelo canal cervical. Ele é composto de estroma endometrial fibromatoso, tem vasos sanguíneos espiralados e a parede é espessada. Ele reveste o que, como eu disse para vocês, qual a diferença dele para o mioma? Ele está localizado onde? Revestindo o endométrio, tá? E 0,5% desses pólipos podem abrigar adenocarcinoma, tá? Então, podem, não quer dizer que vai ter, mas a literatura diz que 0,5% pode sim ocorrer um adenocarcinoma nessa estrutura aqui. Então, a diferença dele para o mioma é que está na parte interna do endométrio. Esse aqui está quase saindo pelo canal cervical, tá? Quais são as manifestações clínicas? Qual é a clínica desse pólipo? Então, devido à ulceração da superfície, eu tenho infarto hemorrágico. Presença desse sinal deve ser diferenciado com câncer, principalmente em mulher idosa. Se ela estiver na menopausa, ela não vai ter sangramento, então a gente tem que investigar. Aquilo que eu falei para vocês, eles não são pré-neoplásicos, mas 0,5% deles abrigam adenocarcinoma. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um espessamento endometrial. É a proliferação tecidual, a parte interna do útero, que é o endométrio, vocês viram o corte histológico ali anteriormente, eu vou mandar a sala para vocês por e-mail, vocês darem uma olhada. Então, é a proliferação tecidual anormal e exagerada, levando a alteração na estrutura da camada funcional do útero. Qual a camada funcional que descama todo período, todo mês?
é o endométrio. Então, a camada funcional, tem a camada basal e a funcional, que é o endométrio espessado. Então, eu tenho uma hiperplasia de endométrio. Esse endométrio fica espessado, fica maior do que o esperado. Numa jovem, ele pode chegar até 16 milímetros. Uma senhora idosa, ele tem que ser menor que 5 milímetros ou na menopausa. Se ela fizer TRH, eu considero normal até 8 milímetros, tem uma tabelinha mais para frente. Vocês vão ver como é que funciona isso. Então, atipias celulares frequentemente são encontradas nessa patologia, né? Com o tempo, pode sim se transformar em adenocarcinoma de endométrio por algumas atipias celulares encontradas nesta hiperplasia endometrial. Por isso que toda vez que existe hiperplasia de endométrio, nós pedimos uma esteroscopia ou uma curetagem uterina fracionada, se não houver, e pede-se uma biópsia de endométrio. Então, são lesões proliferativas de endométrio, resultante de estímulo estrogênico, né? E pode ser produzido também por tumores, como tumor de célula granulosa do ovário, anovulação crônica, no caso de ovário micropolicístico, esse endométrio vai ficar espessado por um período maior, e sim poderá, com o passar do tempo, vir a ter uma hiperplasia endometrial. Então, ciclos anovulatórios, paciente com sobrepeso, tumores de célula granulosa do ovário, pode sim predispor a uma hiperplasia de endométrio e vir a levar a um adenocarcinoma de endométrio. De acordo com a visão acadêmica, a hiperplasia de endométrio precede o carcinoma de endométrio. Então, contudo, é importante saber o que? O tipo de hiperplasia, se ela é simples ou se ela é complexa. Então, presença ou ausência de atipia celular. Se for hiperplasia simples, paciente com prole definida, a gente indica uma esterectomia. Se a paciente desejar gestar, orienta. Essa via sangramento, controla o sangramento, faz-se acetato de medroxprogesterona ou um outro medicamento que resolva o problema. Lá tem o filho e depois a gente resolve, porque pode evoluir num período de 10 anos uma hiperplasia típica simples com adenocarcinoma. Já a hiperplasia complexa dura mais ou menos 10 a 15 anos para aparecer, se por acaso houver, né, um adenocarcinoma. Então, a maioria dos adenocarcinomas de endométrio são hormonodependentes e eles se originam a partir de uma hiperplasia endometrial. Por isso que é ideal que a mulher faça uma ultrassom pelo menos uma vez por ano. E eles podem desenvolver-se de um endométrio atrófico não hormônio dependente. Por exemplo, a mulher está na menopausa. Eu falei para vocês que se ela tiver sobrepeso, a conversão periférica é originada em tecido adiposo. O hormônio principal é a androstenediona, que é transformado em estrona. Então, o hormônio da mulher na menopausa, estrona. E esse estrona, sim, a gente não está falando de hormônio dependente, que está na menopausa. Então, o endométrio é o quê? Atrófico. Mas ela pode ter uma produção maior de estrona, por exemplo, se ela tiver um sobrepeso por conversão periférica em tecido adiposo com descontrole do próprio organismo, né? Então, o precursor, nesse caso, é a androstenediona e vai formar estrona, que poderá levar, sim, a uma hiperplasia de endométrio. Então, a hiperplasia endometrial é uma resposta proliferativa novamente, né? Quem vai estimular é o estrogênio e essa proliferação normal se identifica por arquitetura granular comparada com a fase proliferativa normal. Então, eu tenho uma alteração na relação núcleo-citoplasma. Quando eu faço uma biópsia desse endométrio, vai se avaliar a alteração do núcleo em relação ao citoplasma da célula. Eu vou ter uma alteração em relação à célula normal. Pode não haver atipia nuclear, então ela pode não estar presente. Tem proliferação de glândulas de tamanhos e formas irregulares, como eu disse para vocês, então tem perda na relação núcleo-citoplasma, né, quando tem uma hiperplasia de endométrio. Há um incremento na proporção da glândula em relação ao estroma e o processo é difuso, mas não necessariamente afeta todo o endométrio. Pode ocorrer em apenas uma parte desse endométrio, né? Então, tem um processo difuso, mas não necessariamente o endométrio inteiro. Pode pegar, por exemplo, 70% da área do endométrio, né? Mas pode acometer todo o endométrio? Pode acometer todo o endométrio, mas não necessariamente acarreta ou acomete todo o endométrio. Aqui mostrando um corte histológico ao fundo aqui, a gente vê um espessamento discreto, né, brancacento, uma peça de patologia, e aqui um pólipo localizado no fundo. Aqui eu teria um endométrio, um pólipo localizado em região fúndica do útero. E aqui um espessamento, né,
endometrial nessa região, tá? A diferença do mioma é que o mioma pode se localizar aqui, sim. Se ele tivesse ele invadiria um componente, ele seria submucoso. Aqui ele seria intramural. E se eu tivesse um outro mioma aqui do lado de fora, ele seria um mioma subseroso. Mas no nosso caso aqui é um pólipo, tá? E tem uma hiperplasia de endométrio, tem um espessamento de endométrio. Pode ver que está diferente aqui, a gente vai ver a medida a ultrassonografia. Só que no fundo tem um pólipo endometrial, além da própria hiperplasia. Então, no que se baseia a classificação de hiperplasia endometrial? Se baseia na presença de citológica de atipias. Então, se eu tiver atipia, é um prognóstico mais importante. E na arquitetura glandular, eu vou ter um desarranjo na arquitetura dessas células. Eu vou ter alteração em relação ao núcleo da célula e ao seu citoplasma. Se eu tenho um desarranjo, é uma atipia, pode ser uma atipia mista ou complexa. Mas se for uma atipia simples, a gente consegue, às vezes, tratar com oposição ao estrogênio, fazendo progesterona, por exemplo, a partir do 14º dia do ciclo, por 10 dias, né? A gente consegue, às vezes, controlar isso aí, tá? Até mesmo anticoncepcional oral combinado em alguns casos. Na hiperplasia simples de endométrio, eu tenho um espessamento, né? Aqui eu tenho um endométrio espesso, isso aqui tem numerosos pequenos cistos na parte interna do endométrio. Isso aqui já é uma hiperplasia complexa, não é simples igual está aqui, né? Numerosos pequenos cistos. E o aspecto é de um queijo suíço. Em cima, uma hiperplasia simples. Mas como é que você sabe disso? Não sei. Quem disse isso na macroscopia foi o patologista, né? Mas na microscopia ele vai dar o diagnóstico definitivo, tá? Aqui a microscopia, vou ter figuras de mitose, perda da relação celular, perda da relação núcleo-citoplasma, que é a célula bonitinha, porque já tem um desarranjo por figura de mitose, a célula está alterada. Então, é decorrente da ação do estrogênio sobre o epitélio, tem uma estimulação e proliferação glandular, tem uma estratificação deste epitélio glandular, e eu vou ter figuras de mitose nessa área. Então, eu tenho um aumento no número de células, né? Então, uma desorganização, desarranjo celular por hiperatividade estrogênica. E as células têm escassez de estromas, elas são mais dilatadas e, como eu disse anteriormente, tem figuras de mitose, perdem a relação núcleo-citoplasma e, com isso, ela pode sim evoluir com o passar do tempo, além do sangramento irregular que essa paciente pode vir a ter, uma neoplasia endometrial. Então, essa hiperplasia de endométrio pode resultar de quê? Eu falei que síndrome ovário policístico, ciclos anovulatórios. Então, na SOP, paciente que tem ovário micropolicístico, quando não tratada adequadamente, sim, ela pode vir. Toda paciente que tem SOP vai evoluir para ser de endométrio? Não. Se eu tratar adequadamente, ela vai melhorar o quadro clínico da SOP, né? Por exemplo, que um dos hormônios que causam, tem maior tendência a fenômeno tromboembólico, é a ciproterona, né? É uma progesterona. Mas ele resolve bem ciclo anovulatório, sim. Ele é indicado para ovário micropolicístico e resolve ciclo anovulatório. Tumores produtores de estrogênio, tumores ovarianos, paciente com sobrepeso, né? E a terapia é direcionada para uma doença primária, pode aliviar a estimulação estrogênica. Então, se eu tenho ovário micropolicístico, eu vou tratar. Eu estou fazendo uma terapia primária e vai amenizar, né, essa estimulação estrogênica. Então, toda paciente que tem SOP vai ter neoplasia de endométrio, espessamento do endométrio? Não. Se você tratar adequadamente, não terá nenhum problema, tá? O tratamento, a gente pode usar, assim, progesterona, pode levar à remissão, mas se for grave, no grau de hiperplasia endometrial, mais de 60% desses casos não vai adiantar, vai ter recidiva. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce sempre de qualquer patologia, igual eu falo para vocês. Quanto antes trata, melhor, né? Se eu procuro tratamento com uma patologia inicial, meu prognóstico será bom, ou será melhor, ou não será tão ruim quanto se eu ficasse esperando um tempo maior para fazer o tratamento. Se eu tenho hiperplasia endometrial complexa, paciente tem sangramento irregular, paciente está na menopausa, mas eu não tenho figura de mitose nem de atipia, eu posso sim fazer uma esterectomia. Então, quando eu faço esterectomia, que é a retirada do útero, de preferência retira-se o colo também, para evitar que ela não tenha uma neoplasia de colo. Então, a terapia preferencial
é esterectomia. Uma mulher que tenha filhos, por exemplo, tem 45 anos, ela tem uma hiperplasia de endométrio simples, não tem atipia. Como é que você sabe? Histopatologista, eu fiz a biópsia e vê o laudo. O histopatologista diz o seguinte: assim, ela tem hiperplasia endometrial simples, que está levando ao sangramento, você está usando estrogênio, mas não resolveu. E a paciente vai ficar perturbando, querendo uma cirurgia. Então, ela já completou o ciclo reprodutivo. Então, fiz curetagem, fiz esteroscopia e revelou um grau significativo de hiperplasia, mas é uma hiperplasia simples, sem atipia, ou uma hiperplasia que não é complexa. Então, eu posso mexer, eu posso sim fazer uma esterectomia, retirada do útero dessa paciente, já que ela não deseja gestar mais. Então, ela tem prole definida. Aí conversa com a paciente e resolve o problema, né? Depois você manda aquele útero também para histopatológico, para saber se não há alguma outra lesão. O ideal sempre, quando tiver uma hiperplasia de endométrio, paciente, às vezes, além da hiperplasia de endométrio, ela pode ter um mioma associado ali que está causando sangramento, com indicação de esterectomia. Então, antes de fazer esterectomia, tem mioma, por isso que ela está sangrando. Mas ela tem uma hiperplasia de endométrio. Você não vai mexer. Você vai pedir uma biópsia de endométrio antes de operar essa paciente, antes de fazer esterectomia. Mas ela tem mioma. Sim, ela tem mioma. Mas ela tem uma hiperplasia endometrial. Eu tenho que saber se essa paciente, com essa hiperplasia de endométrio, tem indicação, eu posso mexer? E se for eu estiver brigando um adenocarcinoma nessa hiperplasia endometrial, vai complicar. Se por acaso eu fizer esterectomia, eu não sei qual estadiamento que está. Então, a gente faz uma biópsia para saber se pode sim fazer esterectomia por hiperplasia. Então, pela miomatose, se ela tiver um mioma que está sangrando, por exemplo, submucoso, mas não tem hiperplasia de endométrio, sim, eu posso fazer uma esterectomia por miomatose para resolver o problema da paciente, além do tratamento medicamentoso que a gente pode fazer, tá? Então, toda vez que tiver hiperplasia endometrial, biópsia de endométrio, para a gente ter certeza que aquilo não é nada grave. Então, na hiperplasia endometrial, o que eu vou fazer? Vou fazer uma biópsia de endométrio, né? Ela deseja manter o útero? Sim, mas eu fiz a biópsia. Sim. É uma hiperplasia simples. Vou fazer progesterona. Eu falei para vocês 10 dias, mas eu posso fazer de 11 a 14 dias mês na segunda fase do ciclo. É o acetato de medroxprogesterona de 10 a 20 miligramas por dia. Por que de 10 a 20? Porque eu posso dar 10 ou 20 miligramas, né? Aí eu fiz esse tratamento, vou repetir a biópsia de endométrio de 3 a 6 meses depois. Falei, meu mouse, viu? De 3 a 6 meses depois, persistiu a hiperplasia de endométrio, eu aumento a dose do acetato de medroxprogesterona, posso aumentar por 3 meses. Se persistir essa hiperplasia de endométrio, uma conduta mais adequada, né, a prole definida, é esterectomia, tá? Agora, eu fiz meu tratamento lá, ela tinha uma hiperplasia de endométrio, ela quer manter o útero, então vamos tratar com acetato de medroxprogesterona. O endométrio dessa paciente pode estar normal, pode estar atrófico após a biópsia. Beleza, resolvi o problema. O que eu vou fazer? Eu vou manter o acetato de medroxprogesterona por 12 meses e vou fazer acompanhamento, vou fazer um ultrassom e uma biópsia desse endométrio anual. Se ela não deseja manter o útero, se ela tem uma hiperplasia de endométrio e a hiperplasia é simples após a biópsia de endométrio, como eu disse para vocês, prole definida, já faz logo uma esterectomia. O que é leiomiosarcoma? É a malignização do mioma. Vocês tiveram, é um tumor de origem da musculatura lisa do útero, ocorre em 2% dos miomas, né? Geralmente é acima dos 50 anos. A patogenia é incerta, alguns podem surgir dentro de leiomiomas degenerados. Então, é a malignização do mioma. O mioma mata? Não. O que ele causa? Sangramento. Mas eu posso ter um leiomiosarcoma que é a malignização do mioma. Então, tem algumas degenerações, como está escrito aí, ó. Pode surgir de degenerações ou de leiomiomas degenerados. Vocês devem ter visto já na aula de mioma que o mioma degenera. Sim. Ele mata? Não, a não ser que ele se torne um leiomiosarcoma. A incidência é de 2% dos tumores uterinos. A idade geralmente é acima de 50 anos. Mas eu tenho, na gestante, não sei porquê, mas o nome da degeneração é rubra ou vermelha, né? Rubra vermelha na gestante, quando o mioma degenera. Na jovem é a linocística. Numa paciente de 70 anos, ela fica como se fosse uma pedra, essa degeneração. Uma calcificação.
muito endurecido. Então, calcificada. É maligno? Não, vai ficar ali e não vai aborrecer. Então, deve tirar, se fizer diagnóstico. Agora, leiomiosarcoma é um tumor maligno originário da musculatura do útero, a partir de um mioma. Então, 2% podem se malignizar, tá? A idade mais frequente é em torno de 50 anos. E qual é o sintoma principal? Sangramento, hemorragia, dor, cólica, né? Acima dos 50 anos, vai fazer diagnóstico. E alguns deles, sim, podem se tornar malignos, como o leiomiosarcoma. É a malignização do mioma. A gente fala, mioma mata não, causa hemorragia, causa anemia. Sim, mas ele pode se malignizar? Pode. Qual é o nome? Leiomiosarcoma. Então, as principais causas de sangramento na menopausa, o principal é falta de estrogênio, né? Então, na atrofia endometrial não tem estrogênio, não tem espessamento endometrial. Ah, mas você falou que o estrogênio espessa o endométrio. Sim, ele espessa o endométrio. Mas na menopausa, eu não tenho estrogênio, tem uma menor quantidade de estrogênio. O ovário está atrófico, não está produzindo. Pode sim produzir o estrôgeno por conversão periférica de colesterol no tecido adiposo. Através da androstenediona, eu tenho estrona. Mas se eu tiver uma atrofia grande desse endométrio, essa paciente pode começar a sangrar sim, por falta de estrogênio. Então, a maior causa de sangramento na pós-menopausa é a atrofia endometrial por insuficiência ou por falta de estrogênio. Em torno de 60% a 80% pode levar sim ao sangramento, bem como a reposição hormonal, principalmente por estrogênio, sem o antagonismo da progesterona. Eu espesso esse endométrio, eu não tenho progesterona para descamar esse útero. Agora, se ela fizer esterectomia, a reposição hormonal, sim. Se ela não tiver neoplasia hormonodependente, eu posso fazer reposição hormonal à base de estrogênio puro. Se ela tiver útero, eu uso estrogênio conjugado com progesterona para antagonizar essa ação. Cânceres de endométrio pode levar, sim, ao sangramento em torno de 10%. Pólipo endometrial ou de origem cervical, 10 a 12%. E a própria hiperplasia endometrial, que é a principal causa de hiperplasia, são os fatores citados acima, né? Mas em torno de 5 a 10%. Por exemplo, se é de endométrio, é hiperplasia. O próprio estrogênio pode levar a hiperplasia de endométrio. E os pólipos também, mas a hiperplasia de endométrio é em torno de 5 a 10% dos sangramentos. Aqui só um dado de incidência nos diversos países, né? Em relação ao câncer de colo de corpo uterino, é um dado de 2008, e aí vocês veem algumas regiões onde ele predomina mais, né? Então, tem uma incidência diferente nas diversas partes do mundo, tá? Mas por que isso acontece? Existem fatores genéticos, algumas síndromes, que tem alteração na reparação ou na base do DNA, né, celular. Por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome de Lynch 1 e síndrome de Lynch 2, que pode evoluir com polipose intestinal, câncer coloretal, e eu tenho uma alteração genética, um fator genético, eu tenho uma mutação em sítios específicos, que em algumas etnias, né, pode prevalecer mais, e aí sim, esse tipo de paciente, que se ele tiver essa síndrome, por exemplo, ele pode ter maior tendência a uma neoplasia de endométrio, além de coloretal, intestinal, tá? Lembrar sempre, o principal câncer que existe é o câncer de pele, tá? É o melanoma, depois é o coloretal, depois vem os outros. Mas quando nós falamos de ginecológico e falamos de endométrio, o corpo de útero, ele é o quarto, sem contar o melanoma e sem contar o coloretal. Aí ele seria o sexto, né? Se eu falar aqui, é melanoma e coloretal, o segundo, depois mama, depois ovário, depois colo de útero, ou de corpo de útero fica em sexto lugar. Então, os fatores de risco, quais são os principais? A idade, né, acima de 60 anos, então eu tenho maior 5 vezes mais. A própria hiperplasia, eu estou falando sobre atipia, 29 vezes mais. Paciente que tem um IMC elevado, ela vai ter uma conversão periférica maior de estrona, principalmente se estiver acima dos 60 anos. Se ela tiver diabetes, né, 2,8 vezes mais, hipertensão também. O tamoxifeno é um medicamento tratado, é utilizado para se tratar neoplasia mamária, só que ele é um agonista estrogênico. Então, se ele é um agonista, ele vai estimular receptores no endométrio. O paciente que faz uso de tamoxifeno poderá sim ter um câncer de endométrio
com a hiperplasia endometrial. Então, é um fator de risco o uso de tamoxifeno para neoplasia endometrial ou para sangramento ginecológico irregular. O número de filhos influencia, mas não muito. Por exemplo, se ela tiver 1, 2 vezes. Se ela tiver mais de 5, 3 vezes. Então, não varia muito, né? Menopausa tardia, 2,4 vezes. História familiar. Se tiver história familiar, alguém com história de neoplasia endometrial, tem um fator genético influenciado, como vocês viram, nas diversas regiões, aí, nas diversas etnias, num gráfico anterior aí. Se eu fizer estrogenoterapia ou reposição hormonal sem progesterona ou sem antagonismo da progesterona, eu vou ter uma maior tendência, porque esse endométrio não vai descamar. Então, tem maior tendência a um problema nesse endométrio. Nível socioeconômico também aumenta o risco. Por que o nível socioeconômico? Porque vai demorar mais tempo para essa paciente chegar ao médico, vai demorar mais tempo para ela conseguir os exames que o médico solicitou, vai demorar mais tempo para ela conseguir uma curetagem fracionada e ainda vai demorar mais tempo para ela fazer uma biópsia de endométrio. Então, ela vai ter dificuldade em conseguir atendimento médico, conseguir, às vezes, os exames, porque, na maioria das vezes, ela não tem condições de pagar esse exame, fica na dependência da liberação do Sistema Único de Saúde, que vocês sabem. Funciona? Funciona. Bem, depende da região, depende do gestor, depende da cidade, né? E depende de outros vários fatores, né? Do tipo de exame que é solicitado. Então, risco socioeconômico, se a paciente tiver dificuldade financeira, ela vai ter um aumento, né, uma chance maior de ter um problema desse, caso ela tenha histórico, tenha sangramento, tenha hiperplasia de endométrio, vai demorar um pouco mais para você conseguir fazer o diagnóstico. E se demora mais o tratamento também, o prognóstico passa a ser pior, quanto mais se retarda esse tratamento. Então, qual a incidência na pré-menopausa? Vocês veem o gráfico, a idade em anos, né? A idade que varia mais entre aí 50, 60 anos, 65 anos. Então, de maneira geral, é acima dos 50 anos, é o rosinha, né? Pós-menopausa, maior tendência em aparecer. Então, total na pré e pós-menopausa são os pontinhos pretos no gráfico aí. Mas pode ocorrer em jovem? Sim, pode aparecer em jovem, como vocês estão vendo aí, ó. O azul é pré-menopausa, tem idade em anos. 35, 40, 45, sim, assim por diante, né? Mas a faixa de maior predomínio é a partir dos 60 anos, igual eu tinha dito para vocês anteriormente lá, predomina acima dos 60, maior risco de a paciente ter. E tem incidência em número de casos. Fatores predominantes outros, né? Paciente de cor escura, na síndrome dos ovários micropolicísticos, com ocorre a anovulação crônica, essa paciente terá um ciclo irregular, terá maior tendência a probabilidade de ter, sim, uma neoplasia de corpo de útero. Menarca precoce, eu falei sobre síndrome de Lynch, existe a tipo 1 e tipo 2, mas as duas estão ligadas, né? A hereditariedade, no qual eu não vou ter um reparo no DNA em algumas áreas, ou áreas satélites, tais como o intestino e o próprio endométrio, o próprio corpo do útero. Então, é uma síndrome genética e hereditária. Se tiver polipose intestinal, neoplasia coloretal, ou histórico na família, tem que investigar se tem esse tipo de problema. E aí está ligado à alteração do próprio DNA da paciente, né, genética. Dieta rica em gordura e lipídio, não é só a índice de endométrio, mas está ligado em outras patologias também. E tumores, né, de maneira geral, que secretam estrogênio. O desarranjo arquitetural dessas hiperplasias, eu tenho um volume, né, eu tenho uma alteração no volume da célula, pelo estímulo do estrogênio, sem um antagonismo de quem? Da progesterona. Então, eu posso ter, no meu histopatológico, um risco de câncer, se eu tiver uma hiperplasia sem atipia, em torno de 1%. O melhor tratamento ainda é a esterectomia, se ela tiver prole definida. Mas aí eu tenho uma atipia complexa, eu tenho um espessamento endometrial com uma hiperplasia complexa e sem atipia, em torno de 3%. Ela é simples, mas com atipia, o risco de virar câncer é 8%. Se ela for complexa com atipia, em torno de 29% dos casos. Segundo esse outro autor, ela pode ser classificada em simples e cística, atípica leve, moderada ou ainda grave. O diagnóstico clínico.
eu tenho um sangramento, geralmente após os 45 anos, volumoso, né? A paciente vai ter uma metrorragia ou hipermenorreia, ela tem um sangramento uterino anormal após os 45 anos. E outros fatores de risco. O uso de estrogênio sem progesterona, mas se ela fizer no ovulatório, são pacientes que têm ciclos anovulatórios, por exemplo, na SOP também são pacientes de risco. O tratamento, no caso, é usar progesterona associado com estrogênio. Os ciclos anovulatórios, corrigir os ciclos anovulatórios. Métodos complementares a esse tipo de sangramento. O que eu posso fazer? Uma ultrassonografia transvaginal para avaliar o espessamento endometrial e uma esteroscopia com biópsia de endométrio. As hiperplasias, né? O tratamento sem atipia pode ser conservador? Pode, posso fazer. Lembra que eu falei que 1% dos casos pode se transformar em neoplasia endometrial. O melhor tratamento, nesse caso, é a esterectomia, caso ela tenha prole definida. Mas eu posso usar um anticoncepcional oral combinado? Pode. Pode-se usar um DIU de progesterona? Pode. Posso usar acetato de medroxiprogesterona, igual a gente viu anteriormente, ali, em torno de 10 a 14 dias? Lá acho que fala 11 a 14 dias, sim. Na segunda fase do ciclo, de 3 a 6 meses, e repete o exame. Já se houver atipia, o tratamento é cirúrgico. Mas eu posso usar uma alta dosagem de progesterona por 3 meses, se ela quiser gestar, sim. Faço o tratamento com progesterona e depois eu fiz o tratamento com progesterona, ela engravidou, tratamento é definitivo, esterectomia, tá? Em alguns casos, definitivo, se der para fazer. Tem casos, vocês vão ver com estadiamento aí, não tem como eu fazer esterectomia, o tratamento é rádio e quimioterapia. O rastreamento, a gente não faz de maneira universal, né? Existem algumas exceções. Então, em paciente com sobrepeso, que tem SOP, né? Anovulação crônica, sangramento uterino sem diagnóstico, se ela tiver história de síndrome de Lynch 1 e 2, que é uma alteração hereditária e genética, tem uma mutação e uma alteração no DNA. Paciente que faz uso de estrogênio ou reposição hormonal sem antagonismo de progesterona. Se eu tiver um espessamento endometrial na menopausa, tá? Maior que 5 milímetros, sem TRH, e se ela estiver fazendo terapia de reposição hormonal, igual até 8, tá? Então, reposição hormonal é fator de risco. Se ela faz uso de tamoxifeno, já viu anteriormente, tamoxifeno é utilizado para tratamento de CA de mama, mas ele é um agonista seletivo para progesterona a nível endometrial, então ele leva a hiperplasia de endométrio. Se ela tiver história familiar ou se ela tiver uma piometria, aí sim a gente vai fazer um rastreamento. Como é que eu faço? Então, um preventivo, né? Um ultrassom com Doppler, vou dosar o CA-125, uma esterosonografia. O que é esterosonografia? Coloca-se um catéter pelo canal cervical, injeta-se soro e vou avaliar o espessamento endometrial para eu ver melhor esse endométrio. Posso fazer uma esteroscopia, que é feita através de um aparelho, vou visualizar a área que eu vou biopsiar e mandar para histopatológico, caso eu não tenha uretagem uterina fracionada, e vou mandar esse material para biópsia e vou ter meu histopatológico posteriormente para saber se existe uma atipia ou não, se existe um espessamento realmente ou não, visto a dopplerfluxometria, ou às vezes ainda alguma alteração celular que vem no preventivo, tá? Então a gente pede sim uma esteroscopia para se ter diagnóstico. Colposcopia é quando você tem problema no colo, tá? Ou citológico é um preventivo que você faz e pode ter alguma alteração celular do endométrio ali que não deveria aparecer. Aí você pede, né, esteroscopia com biópsia ou coletagem uterina. Aqui, o rastreamento. Um endométrio linear e fino, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está o transdutor, canal cervical, vagina da paciente. Aqui está o canal cervical. E eu vou medir esse espaço aqui, ó. Isso aqui é o que eu meço. Endométrio da paciente, endométrio fino. Não sei onde está medindo dele aqui, mas ele está fininho. Tá? Tá normal. É bem fininho, tá? Endométrio linear e fino, não tem nada. Aqui, ó. Como é que eu vejo o espessamento endometrial, então? Vamos vocês guardar nessa tabela, porque quando vocês for ver um ultrassom de alguma paciente, vocês vão saber se aquilo está normal ou não, né? Vocês vão saber se está adequado aquele endométrio. Por exemplo, na fase proliferativa, na primeira semana até 6, né? Na segunda semana, 9.
ela vai colocar isoecóica, trilaminar, provavelmente na fase periovulatória. No período ovulatório, ele pode chegar até 16, aqui está 15,9. Mas alguns livros falam que pode chegar até 16. Isso numa jovem, tá? Na fase secretória, entre 6 e 14. No período menstrual, como ele vai descamar todo esse espaço, vai desaparecer, né? Vai soltar esse tecido, então ele fica fininho, fica em torno de 1 a 4 milímetros. Na menopausa, sem TRH menor que 5, né? E com TRH, de maneira geral, até 8. Nesse slide aqui não está escrito, mas a gente já viu ali atrás, ele pode chegar até 8, tá? Então, só com estrogênio de 4,91 a 3,8, não. Ele precisa ver fazendo TRH até 8, tá? Essa parte aqui, isso aqui é do Freitas de 2006, do Freitas de 2007. Eu não achei essa tabela no livro onde eu estava lendo, eu não achei isso aí no capítulo 19, igual eu falei para vocês, mas você considera com TRH até 8, tá? Se tiver acima de 8, por exemplo, está com 17, o paciente está na menopausa, tem 50 anos, opa, tem uma hiperplasia de endométrio aí. O que nós vamos fazer? Vamos pedir uma esteroscopia, biópsia histopatológica ou uma curetagem uterina fracionada dessa paciente. Então, vamos guardar essa tabelinha aí, tá? E vocês vão ver isso no ultrassom. O ultrassonografista dá isso. Toda vez que pegar um ultrassom, dá uma olhada na medida do endométrio para ver se está normal. Aqui, um endométrio atrofiado na menopausa, bem fininho, né? Bem mais fino do que o outro. Aqui o transdutor, né? Via vaginal, e o endométrio da paciente marcado aqui. Eita, pulou 2, 3. Não, quero que volte. Aqui está um pouco mais espessado, né? Aqui vocês veem que está hipertrófico. Lembra daquele pólipo lá que a gente viu? Eu falei, ó, aqui tem um pólipo, mas o endométrio é espessado. Lá a gente tinha uma peça, né? Aqui a gente está vendo imagem ultrassonográfica. Novamente aqui, e aqui de novo, esse espaço aqui que a gente vai medir, ó. Olha o tamanho disso, está espessado, tá? Tá endométrio espessado. Aqui o endométrio hipertrófico, um ultrassom em 3D. Pode ficar sossegado que ninguém vai ficar perguntando para vocês o ultrassom na prova, não. O paciente, falei que tamoxifeno é um agonista de estrogênio, ele faz hiperplasia de endométrio, então ele vai estimular a hiperplasia de endométrio, ele é usado para tratamento de paciente com pós-tratamento para câncer de mama. Aqui, uma esteroscopia visualizando um pólipo endometrial, né, acima, né, um mioma submucoso aderido à parede uterina interna e um câncer de endométrio cheio de neovascularização e com figuras de mitose já em evolução aqui na parte interna do útero. Aqui, cheio de neovascularização, é a mesma foto, só que um pouco mais clarinho, né? Então, cheio de figura de mitose e ocupando toda a cavidade já, visto por esteroscopia. Novamente, uma neoplasia de endométrio, e soltando pedaços, cheio de neovascularização aqui. E estadiamento. Estadiamento quem dá vai ser o patologista, né? De acordo com o que for visto na esteroscopia, ele vai dar o diagnóstico. Depois você pode pedir um ATC ou ressonância para ver se dá metástase. O pior é que dá metástase para o pulmão, para o fígado, aí a sobrevida é bem menor em relação ao que é diagnosticado precoce. Novamente, uma esteroscopia visualizando um câncer de endométrio. Então, o que eu vou fazer, então? Quais são os principais métodos complementares? O principal é o ultrassom que a gente vê com Doppler. Na perimenopausa, o que ela tem? Ela tem um endométrio espessado. Eu falei que o endométrio deve ser fino. Então, o endométrio tem que estar, se fizer reposição hormonal, até 8. Se não fez, até 5. Mas se está na perimenopausa, está espesso. Então, vou fazer o quê? Ela está fazendo TRH, está maior que 8. Tá maior, sem TRH, maior que 5. É errado, é alguma coisa, né? Na menopausa tem que ser maior que 5. Aí eu vou fazer uma esterosonografia, que a gente já falou anteriormente o que é, uma via de esteroscopia e biopsia ou curetagem, que vai dar o grau de diferenciação celular. Pode ser submetida também uma via de laparoscopia, um CA-125, e a tomografia, ressonância magnética, a cistoscopia, a retsigmoidoscopia, urografia excretor, TC de tórax e abdômen, né? Aqui não é só pelve, é TC de pelve, tórax e abdômen, né? Aqui também. Eu saber se tem metástase para algum outro órgão, de acordo com o grau de diferenciação celular. Quero saber se tem invasão para a bexiga, uretrocistoscopia,
ou cistoscopia. Quero saber se tem algum problema no intestino. Reto-sigmoidoscopia. Pode pedir uma coluna? Pode. Tem problema no rim, tá? Não tá, tem compressão de ureter. Urografia excretora para ver se a eliminante se contraste adequadamente. Tá? Se for necessário, videolaparoscopia. Mas, de maneira geral, a gente pede, sim, esteroscopia com biópsia, né? Depois, TC e ressonância, que todo mundo tem acesso fácil. E, se houver necessidade, a gente pede cistoscopia, reto-sigmoidoscopia e urografia excretora. Quem vai dizer isso para vocês? A TC e a ressonância. Eu vou fazer exame complementar para ter seu estadiamento, ter seu diagnóstico e encaminhar seu paciente. O estadiamento definitivo é pós-cirúrgico. Então, toda vez que eu fizer a cirurgia, eu vou ter que mandar para biópsia e histopatológico. O estágio 0 é o CA in situ. O 1 é limitado ao quê? Ao corpo uterino, eu peguei em fase inicial. O 1A, limitado a quem? Ao endométrio. O B, invadiu metade da espessura do endométrio. 1C, invadiu mais da metade da espessura endometrial. Estágio 2, estendeu além do colo uterino, né? Estende para o colo uterino, além do endométrio. Ele invade exclusivamente as glândulas cervicais, ainda não esterilizou, onde é 2A. O 2B envolve a região cervical, envolve o estroma cervical. Lembrar que a gente está falando sobre endométrio, mas ele pode dar metástase para vários locais, metástase até para o pulmão, né, via linfática, por disseminação linfática. Então, aqui, o estadiamento de maneira geral. 1A é limitado ao endométrio, 1B invade menos da metade do endométrio. Aonde que o B não está indo, não. Bom, está aqui, ó. Menos da metade, né? 1C invade mais da metade do miométrio, já pegou musculatura uterina. O 3A é envolvimento exclusivo de glândulas cervicais, então ele pegou o endométrio e veio para cá, em direção ao canal cervical. E o 2B invadiu todo o estroma cervical, veio até a parte inferior aqui, né, do canal cervical. Então, ele pode disseminar de maneira no estágio 3, disseminação regional. Então, ele compromete a serosa, anexo e a citologia positiva, nesse caso, para a região de anexo, que eu vou avaliar. Dá metástase o 3B para a vagina, então ele invadiu toda a parte interna do endométrio, ele invadiu o canal cervical e deu metástase para a vagina, o 3B. O 3C, ele invadiu o linfonodo pélvico e paraórtico, então, se por acaso tiver diagnóstico, for necessário fazer uma esterectomia, além da esterectomia, tem que se fazer esvaziamento ganglionar, para se retirar os linfonodos pélvico e paraórtico. O 4, doença pélvica avançada e ou à distância. O 4A, ele invade bexiga, mucosa intestinal. Como é que você sabe? Eu fiz uma ressonância e uma TC, depois eu fiz uma cistoscopia, uma urografia excretora, fiz uma colonoscopia ou uma reto-sigmoidoscopia, eu sei que está invadindo a mucosa intestinal. E o que dá metástase à distância? O 4B é o pior. Ele invade todos os linfonodos inguinais, a cadeia inguinal, e dá metástase à distância, inclusive para o pulmão e para o fígado, tá? Intestino, pulmão e fígado. De maneira geral, aqui os graus de estadiamento, né? O pior é o que invade o linfonodo pélvico. Então, o 3C em diante, ele vai dar metástase, pega linfonodo paraórtico. O 4, ele vai dar metástase para o fígado. O tratamento é panesterectomia, então, uma esterectomia alargada, no qual eu vou fazer ressecção do terço proximal da vagina, linfodenectomia paraórtica e pélvica. Pode sim ser complementado com hormonoterapia, né? Acetato de medroxiprogesterona, fazer sim radioterapia e raloxifeno, agonista de GnRH, quimioterapia. Existem vários quimioterápicos, só tem esses dois exemplos, mas existem quimioterápicos mais modernos que podem ser utilizados. A sobrevida, de acordo com o estadiamento, o pior, é o que eu falei para vocês, é o que dá em 5 anos, é o 4B, né? É o que o grau 3 e 4B, é o pior de todos. Então, a incidência de sobrevida é bem pequena, né? Os outros, o prognóstico é um pouco melhor, um período de 5 anos, segundo esse autor aí, segundo trabalhos literários. Alguns sarcomas são mais agressivos. Vocês viram lá naquele gráfico, pode acometer paciente jovem. Se diferenciam pelo número de
atipias e figuras de mitose, tem um grande volume uterino e o crescimento geralmente é rápido, pode dar disseminação além de linfática hematogênica, metástase pulmonar precoce, igual falei ali anteriormente. O estadiamento, nesse caso, do sarcoma, é semelhante ao câncer de endométrio. O tratamento preferencial, caso consiga fazer, é cirúrgico, mas existem alguns casos que não tem indicação cirúrgica. Então, eu posso fazer um tratamento adjuvante, depois cirúrgico, posso tentar reduzir o tamanho do tumor com rádio e quimioterapia, e depois fazer cirurgia, ou somente tratamento cirúrgico e complementar com rádio e quimioterapia. É isso, gente, sobre CA de endométrio. Não tem, assim, se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui para responder e sanar as dúvidas de vocês. Vou parar a gravação aqui.